horas e 4 minutos, estamos de volta. Professor Luiz Fernando Serri, do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes do Sábado CBN. É um prazer estar aqui novamente. Professor, o senhor já veio conversar conosco sobre a história da ditadura militar brasileira, o golpe de Estado que existiu em 1964 e, inclusive, na época o senhor relatou de maneira bem clara que foi um golpe civil-militar e, na sequência, os militares assumiram totalmente o controle, um período que foi muito complicado para a história do país, principalmente entre 1968 e 1975, durante a vigência do AI-5. Perfeito. Professor, eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente dessa vez sobre outro assunto que é do seu domínio, que é a história dos direitos humanos. Em que momento da história da humanidade surge o conceito de direito humano e por quê? Bom, na historiografia existem diversas datas de nascimento dos direitos humanos. Quer dizer, especificamente os direitos humanos modernos a gente vai encontrar em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, criada pela ONU. A ONU era bebê ainda, né? Tinha 3 anos de idade naquele momento, mas a ideia de que os seres humanos compartilham uma mesma essência, uma mesma condição comum, ela vai remontar à Idade Média. Quando a gente tem o surgimento de uma grande religião monoteísta, que é o cristianismo, que tem uma característica expansionista no sentido de missionária, quer dizer, de tentar chegar a todas as pessoas, porque a gente já tinha uma grande religião monoteísta que era o judaísmo, né? Mas o judaísmo ele era mais voltado para dentro, o cristianismo era mais voltado para fora. Então ele faz com que se pense e se difunda a ideia de que todos os seres humanos são iguais, todos são igualmente filhos de Deus. Então, seja imperador, seja gladiador, seja escravo, todo mundo é filho de Deus, igualmente. Quando na Idade Média isso se junta com o direito natural, você passa a ter essa ideia de que, pela condição humana, as pessoas têm determinadas prerrogativas que não podem ser extrapoladas. Lógico que a Idade Média, como na verdade toda a história da humanidade, uma sequência de desrespeito a essa condição básica de seres humanos, direito à vida, direito a uma existência digna. Isso acontece, infelizmente, o tempo todo. Mas, segundo a história, ainda acontece menos, né? Vem acontecendo menos no século XX, a gente vem estatisticamente verificando uma melhoria geral da condição da humanidade, mas apesar de todos esses desrespeitos, se estabelece ali essa ideia. Ou seja, eu posso até como governante, né, como alguém que é dono de um senhor da guerra, alguém que tem um determinado poder em algum lugar, eu posso até desrespeitar esses direitos, mas eu passo a ser visto como alguém que não é uma boa pessoa, alguém que é um excomungado, alguém que não está em relação, né, com a cristandade, e isso de certa forma, quando você tem o surgimento que é um pouco posterior do islamismo, de certa forma isso também se replica na expansão do mundo muçulmano. Então a gente tem uma visão hoje preconceituosa do Islã, que seria desrespeitador em relação a direitos das pessoas, direitos das mulheres, etc. Mas o período clássico da expansão do Islã, no final das contas, acaba sendo quase que um processo de libertação de vários povos, né? Exatamente por essa mesma característica. Todos são filhos de Alá. Portanto, alguns são fiéis, alguns são infiéis, mas todos têm que ser respeitados na sua dignidade. Então, essa ideia, ela se debate, digamos assim, com outras tendências. Essa ideia construtiva se debate com outras tendências destrutivas, né? Da vida da humanidade ao longo do tempo, mas a origem mais distante está aí. Ela aparece nas grandes religiões monoteístas e na ideia de que todos são filhos de um mesmo Deus e, portanto, têm direitos iguais. A Revolução Francesa é um marco também nesse processo? A Revolução Francesa, ela vai ser, acho que, o marco mais expressivo, né? Ela não é o único momento em que se discute, que se coloca a perspectiva dos direitos humanos. Por exemplo, mais ou menos um século antes, você tem uma revolução na Inglaterra, um processo revolucionário na Inglaterra, que vai gerar, diferente da França, né, ele vai gerar as condições para uma monarquia constitucional com limitação dos poderes do rei. Lógico, com grandes mudanças, mas a essência do que a monarquia inglesa é hoje, quer dizer, a monarquia
parlamentar, né, aberta à democracia, aberta à igualdade, etc., ou seja, uma monarquia em que o absolutismo acaba sendo totalmente limitado, ela é plantada nessa Revolução Inglesa do século XVII. E ali surge, por exemplo, o habeas corpus. O habeas corpus surge da resistência do povo inglês organizado, porque eles falam, nós somos ingleses nascidos livres, e como tal, nós temos o direito de resistir à tirania. Aí o rei manda prender, né, e o habeas corpus surge como essa resistência do povo à prisão arbitrária que era promovida pelo rei pela sua própria vontade. Mas na Revolução Francesa, efetivamente, nós temos ali a confirmação, né, nós temos a consolidação, a criação de um código, de uma lista de direitos do homem e do cidadão, e aí você tem, portanto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que colocam em forma, e criam até uma forma legal de defesa e de estabelecimento de que direitos são esses. E é interessante pensar que o absolutismo, ele significou, né, a afirmação de que determinadas pessoas são diferentes das outras. Então, quando eu penso num Estado monárquico, principalmente absolutista, determinadas posições nunca vão ser acessíveis para determinadas pessoas. Por exemplo, integrar a nobreza ou entrar na linha de sucessão da família real, entrar na linha de sucessão do imperador, do rei, é alguma coisa que é vedada para a grande maioria da população. Eu passo a ideia de que eu tenho pessoas de sangue azul que são melhores que as outras, porque nasceram assim, porque Deus quis, ou por qualquer outro motivo, essas pessoas são melhores. Então elas são julgadas de um jeito diferente, elas são reverenciadas em relação ao que elas fazem para viver, elas acabam se aproveitando, né? Elas vivem como uma espécie de parasitas do rei, que é considerado o dono de tudo, o soberano de tudo, então ele cobra impostos, ele arranja dinheiro, ele sustenta essas pessoas sem que elas tenham que trabalhar, sem que elas tenham que produzir alguma coisa para o governo, ou para a população como um todo, né, para a nação. Enfim, você tem a ideia de que tem pessoas que são diferentes porque são nobres, porque nasceram assim, porque o rei quer, e o rei quer porque Deus quer. Então se cria uma desigualdade fundamental entre as pessoas. O cristianismo falava, todos são iguais. E aí o absolutismo, que não deixa de ser também, na maior parte dos casos, cristão, católico e também protestante, ele vai dizer, não, todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. A Revolução Francesa é o grande marco da derrubada dessa desigualdade. Quando o rei é decapitado, quando Luís XVI é decapitado por traição contra a França, é como se simbolicamente se destruísse a diferença. Quer dizer, ele estava tão acima, ele se dizia eleito por Deus, e efetivamente o que aconteceu foi que o povo, na Revolução, através dos seus representantes, desfaz essa cerimônia e vai decapitar o rei. Quer dizer, se aquele sujeito que era inatingível, que era melhor que os outros, que era o poder absoluto, é decapitado, simbolicamente a diferença absoluta entre os homens ela acaba sendo quebrada. E aí a forma de estruturar essa nova situação em que se recupera ou que se reafirma a igualdade entre as pessoas é essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela quer marcar um momento de retomada da igualdade, em que todos têm os mesmos direitos e a retirada do direito de uma pessoa significa a ameaça da retirada do direito de todas as pessoas. Então isso vai, na verdade, ser uma grande marca, né, para o período moderno, mas infelizmente também vai continuar sofrendo ataques, né, ao longo desse período. Vai ter períodos em que a monarquia absolutista volta, momentos em que vai se tentar construir aí uma solução constitucional junto com a monarquia, até que a França vai se tornar uma república, e isso se estabiliza, a questão dos direitos humanos se estabiliza um pouco mais. Mas, né, como sempre, a gente tem aí os direitos humanos afirmados e questionados. Bem, nós percebemos que para tentar justificar determinadas ações, alguns líderes ao longo da história desumanizaram determinados grupos. Isso aconteceu com a raça negra por parte dos brancos europeus. Os brancos europeus desumanizaram os negros. Né? E daí a escravidão durou aí até o século XIX. Ou seja, nós tivemos um processo trágico de comercialização de gente. No caso do Brasil, nós somos os últimos a abolir a escravidão em 1888. E na Segunda Guerra Mundial, os nazistas desumanizaram os judeus. Nós tivemos um incidente recente envolvendo alguns eleitores de Jair Bolsonaro, eu disse alguns, que ficaram bravos com a Embaixada da Alemanha, porque a Embaixada da Alemanha condenou o nazismo, porque o nazismo é ilegal na Alemanha. A
as pessoas que se dizem nazistas vão presas, que é ilegal na Alemanha. E não sei por que raios que o partam, algumas pessoas acharam que eles estavam se referindo a Jair Bolsonaro e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E teve gente que se deu ao desplante de dizer que não aconteceu o Holocausto. Aconteceu, as provas são fartas, né? Não existe montagem naquele processo. Então as provas testemunhais, documentais, imagens, enfim, não há o que questionar que realmente existiu um genocídio. 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Exato. E, professor, justamente em função do Holocausto, eu acredito, pelo menos deva ter sido o grande motivador, surge a Declaração de 1948, daí, após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Não, exatamente, é isso mesmo. É interessante a gente notar que o fascismo, de certa forma, ele reconstrói a ideia de que há pessoas que são diferentes, que não somos todos iguais. Então, lógico, todo totalitarismo ele vai nessa direção, tanto de esquerda quanto de direita. Agora, o nazismo, que a gente tem que reafirmar, né, em honra a todo o trabalho sério, né, científico, que historiadores, sociólogos, etc., desenvolveram nos últimos 50 anos, a gente tem que afirmar, tem que reafirmar que o nazismo e o fascismo italiano, por exemplo, outros fascismos, são fenômenos de direita. Né, não dá para não dizer isso. Então, qual que é a grande diferença desses totalitarismos? O stalinismo também foi horroroso, matou talvez mais gente que o nazismo, etc., mas a grande diferença é que o nazismo afirma a absoluta diferença entre as pessoas. Então, por exemplo, as pessoas que estão o Duce, por exemplo, ou o Führer, né, que seriam os nomes aí dos líderes que se dá para Mussolini, para o Hitler, seriam pessoas que são absolutamente intocáveis, estão acima. É uma espécie de retomada da ideia de um rei absolutista. Lógico que não se trata mais de rei, porque não é direito divino, não é dinastia, mas de certa forma se recupera essa ideia de alguém que é um super-homem, alguém que está acima dos demais. Essa condição de estar acima dos demais, ela se estende às pessoas que estão ali no grupo que faz com que, né, o nazismo possa acontecer, o fascismo possa acontecer, as grandes lideranças que apoiam Mussolini, o Hitler e assim por diante. Ao mesmo tempo, eles estabelecem os humanos mesmo somos nós, né, essa liderança, e o nosso povo. Em relação ao nosso povo, os outros povos têm que se submeter. Se eles forem incômodos, eles têm que ser conquistados. Se eles forem, né, portadores de alguma coisa que possa atrapalhar o nosso povo, eles têm que ser mortos. Ou seja, eu retiro, ao mesmo tempo que eu coloco para o sujeito que é do partido, ele está acima dos outros, eu estabeleço para aquele sujeito que eu defino como fazendo parte da minha raça ou da minha nacionalidade a condição humana, e os outros todos coloco abaixo da condição humana, todos quem está a serviço, ou se eles forem obstáculos, têm que ser removidos, né? Se chegar à solução final de matar esses sujeitos, porque esses sujeitos estão abaixo da condição humana. Diante disso, e também diante de todos os, vamos dizer assim, não é só o holocausto judeu, né? Você também tem uma perseguição a tudo que os nazistas consideravam que era a degeneração da raça deles. Então, por exemplo, deficientes físicos, deficientes mentais eram considerados degeneração da raça, mesmo se fossem alemães. Então, eles também entravam na lista do extermínio. Ciganos eram considerados um povo inferior, também foram perseguidos, também foram mortos. E por opção política também, né? Mesmo alemães de linhagem antiga, aí, como arianos, que eles chamariam de arianos, etc., que fossem comunistas, que fossem socialistas, que fossem social-democratas, eles também entravam nessa lista do extermínio. Mas a Segunda Guerra Mundial também é marcada por vários outros extermínios de gente que considerava que era mais gente do que os outros, né? E, portanto, podia se colocar na condição de exterminar os outros. Por exemplo, na Ucrânia, a gente vai ter um pouco antes disso, né, o regime stalinista promovendo massacres, promovendo ali morte por fome, né, por inanição. O Japão vai promover isso contra extermínios também contra chineses, contra outros povos. Enfim, os anos 30 começam com a crise, né? Eles vão ser inaugurados praticamente pela crise econômica de 29, e para usar uma coisa aí que não é muito da academia, mas é da sabedoria popular, né? Em casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, na crise econômica, a crise econômica profunda e prolongada,
é o lugar mais favorável para esse tipo de ideologia, porque aí eu quero destruir o outro para que o meu grupo possa sobreviver, para que ele possa se manter. E é contra tudo isso, né, contra essa situação de desumanização que se espalhou pelo mundo, e quando você tem a ONU, a ideia é assim, nós tivemos a pior guerra que a gente já teve no mundo até hoje. A gente achava que a Primeira Guerra Mundial, que era chamada até então de Grande Guerra, ela era pior, mas agora nós temos uma situação ainda pior do que aquela. Nós não queremos uma terceira guerra. O que nós temos que fazer para evitar uma terceira guerra mundial? Várias coisas. Uma delas é garantir que todo mundo, né, todos os integrantes da ONU assinem esse tratado dizendo que todas as pessoas têm os mesmos direitos e, portanto, isso permite que a gente não aceite as ideologias que levaram ao que foram o estopim da Segunda Guerra Mundial. Por isso que na Alemanha, por exemplo, o nazismo é proibido. Exatamente. E por isso que experiências fascistas na Europa são temidas e combatidas. E no Brasil também, né? Os europeus estão olhando para o Brasil hoje e estão muito temerosos com para onde vai o Brasil diante das afirmações que foram feitas durante a campanha eleitoral. Então, a apreensão com o que vai acontecer com o Brasil é muito grande, porque aí você não precisa necessariamente ter vamos dizer assim, uma perseguição a um grupo racial para você ter esse desrespeito aos direitos humanos. Basta eu considerar que determinada pessoa, porque fez alguma coisa, ou porque deixou de fazer alguma coisa, não é passível de ter acesso aos direitos humanos, e se eu transformo isso em política de Estado, eu posso simplesmente ter aí uma retomada, uma escalada, não do fascismo inteiro, de todo o modelito, com todos os itens do fascismo, mas de alguns aspectos da experiência fascista. Professor, basicamente o conceito de direito humano coloca, então, as pessoas em pé de igualdade no que se refere a direitos e deveres, é isso? Exatamente. Quais são os direitos fundamentais dentro dessa escala? Tem um teórico, chama Karel Vazak, e ele diz que os direitos humanos eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, quando eles surgiram, eles eram basicamente os direitos civis, ou seja, a garantia das liberdades individuais do sujeito, ou seja, proteger o indivíduo dos abusos do poder. Então, por exemplo, muita gente que fala, eu sou contra os direitos humanos, acho que os direitos humanos não sei lá o que e tal. Bom, um direito humano que você tem é não ter sua correspondência violada. Quer dizer, se a gente for parar para pensar, né, nos escândalos que aconteceram com o Facebook, de quebra da privacidade, acesso aos nossos dados, né, que usamos redes sociais, isso é uma quebra de direitos humanos e nós estamos perdendo, porque a nossa privacidade foi invadida. Liberdade de expressão é um desses direitos básicos, né, direito a ser considerado inocente até que um devido processo legal prove a minha culpa. Se a gente for parar para pensar, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo, e eu não lembro exatamente a estatística, mas em torno de metade dessas pessoas que estão nas cadeias não chegaram a ser julgadas e provadas que são culpadas. Ou seja, nós temos o risco de ter milhares de pessoas que estão presas e que no final das contas são inocentes. Muitas dessas pessoas vão chegar ao final da sua pena sem que elas sejam efetivamente julgadas. Então isso efetivamente é muito complicado, porque as pessoas que não dão tanta importância aos direitos humanos, elas dizem, mas é só você não fazer nada errado que você não vai para a cadeia. Mais ou menos. Né? A gente tem muitos casos de pessoas que não fizeram nada errado, que foram confundidas porque tinham o mesmo nome, apesar de não ser a mesma pessoa, ou que foram vítimas aí de abuso de autoridade, de algum órgão público, de algum agente público, que acabam indo para a cadeia, né? e acabam não tendo direito a ser julgadas para se realmente verificar se essa pessoa é culpada ou não. Então, esse quadro aponta para a gente uma quebra dos direitos humanos, não só dessas pessoas, mas de todo mundo. Qualquer um de nós pode acabar sendo passível de ter os seus direitos desrespeitados. É isso que a gente diz, né? O direito humano garante determinadas condições para todas as pessoas, esses direitos civis mínimos, direitos políticos mínimos, e quando uma pessoa perde esses direitos, por uma questão de injustiça, por uma questão de arbitrariedade do Estado, todos nós estamos ameaçados. Professor, em relação a alguns direitos fundamentais mesmo, né? Por exemplo, direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a vestuário, né? Eu não sei se eu cheguei a falar alimentação.
Então, fazem parte daquilo que se considera mínimo essencial para sobreviver. Né? Exato. Direito à água potável. Né? Uhum. Mas as tecnologias, elas evoluem. Então, por exemplo, antigamente nós não precisávamos, antigamente eu falo uns 200 anos atrás, porque até não existia, né? Eletricidade, mas hoje nós precisamos de eletricidade, né? Porque a nossa vida gira em torno disso. Os direitos devem evoluir para o que se diz na indústria, uma margem 4.0, ou seja, aquilo que hoje é relacionado, por exemplo, à informação digital. Nós precisamos incluir o acesso ao universo digital, como a Prefeitura de Ponta Grossa, por exemplo, vem fazendo, tentando disponibilizar, dentro da sua possibilidade de recursos, o sinal Wi-Fi em determinadas praças. Né? Então, o direito digital, o direito humano pode evoluir a esse ponto, a gente permitir que as pessoas tenham direito à informação, que é um direito humano básico, através do acesso ao mundo digital? Com certeza. Aquele teórico, o Vazak, né, que fala da geração de direitos, ele vai exatamente mostrando como ao longo dos séculos esses direitos vão se tornando mais complexos, exatamente porque o mundo se tornou mais complexo. Então, no século XIX, você tem o reconhecimento dos direitos políticos e dos direitos civis. Direitos políticos são aqueles que... Os direitos civis são universais, né? Não importa se eu estou em um país estrangeiro, eu tenho direitos civis que são básicos. E os direitos políticos se referem à minha cidadania. Então, eu participar de um partido político, ter direito de associação, direito de manifestação, liberdade de expressão. Agora, as pessoas param para pensar o seguinte: eu chego no sertão nordestino, numa cidade completamente isolada, sem água, né, sem acesso a nenhuma outra coisa, e aviso para aquele sertanejo: meu amigo, parabéns, você tem igualdade de direitos em relação a mim. Essa pessoa não tem condição de exercer essa igualdade de direitos. Fala, você pode organizar um partido político, não tem nem direito à água. Né? Como é que eu vou organizar um partido político, participar de alguma coisa, né? Fazer uma reivindicação, fazer um abaixo-assinado? Ou seja, a segunda geração dos direitos humanos, ela vai dizer que para que eu possa ter direitos civis, direitos políticos, né, direitos de cidadania, eu preciso garantir condições mínimas de sobrevivência para as pessoas. Então, não é suficiente a igualdade perante a lei. Eu tenho que criar uma igualdade mínima substantiva, que é, como você falou, todo mundo ter direito à água, todo mundo ter direito a saneamento básico, ter direito à educação. Quer dizer, olha, eu chego para uma população e falo, vocês têm direito a se organizarem num partido político. Tá, mas ninguém é alfabetizado. Então, o Estado acaba assumindo, né, dentro dessa perspectiva, a obrigação, e a população vai exigir do Estado, deve continuar exigindo sempre do Estado, que se forneçam e que se criem condições para que efetivamente as pessoas possam ter direitos materiais para poder exercer os seus direitos legais. Agora, há 50 anos atrás era suficiente. Se eu tivesse educação, saúde, direito à água, saneamento, etc., eu já estaria em igualdade de condições mínimas, pelo menos, para poder participar dos meus direitos civis e dos meus direitos políticos. Hoje em dia, se eu tiver acesso a isso, eu já não tenho mais esse direito por uma questão muito simples. Por exemplo, se eu não tenho acesso à comunicação, se eu não tenho acesso à internet, como você falou, eu fico fora da maior parte do debate político. Se eu não tenho, eu posso ter direitos econômicos, por exemplo, mas se eu não tenho acesso a redes sociais, à internet, etc., eu fico para trás dos outros em relação a condições de fazer empréstimos, a condições, né, de ter acesso a diversos fatores, diversos benefícios que tanto o Estado quanto a sociedade civil oferecem para as pessoas, mas quem está excluído digitalmente não tem acesso a isso. Então, com certeza, esses direitos eles vão evoluindo como a sociedade evolui. Hoje em dia, está começando a se falar até em direitos humanos de quarta geração, que seria, por exemplo, a questão ambiental, né? Ou seja, eu preciso ter acesso a um ambiente saudável para que eu possa exercer a minha cidadania. Direitos do consumidor seriam direitos de quarta geração. Direitos de grupos específicos, que são, né, que se fala que são direitos difusos, não é direito de uma pessoa, mas de uma coletividade. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir as pessoas que estão nessa condição. Estatuto do Idoso. Esses seriam, para alguns teóricos, os direitos de quarta geração que a gente estaria acessando hoje. E eu acho que, assim, conforme a sociedade vai se modificando, os direitos têm que ser respeitados. A gente que diga que democracia é o direito, ou desculpa, cidadania, é o direito a ter direitos. Você fala, poxa, mas vai continuar tendo direitos? Sim, os direitos têm que continuar sendo repensados, porque as pessoas e as sociedades vão mudando, vão se aperfeiçoando, ou às vezes até retrocedendo, mas de qualquer forma, a gente tem modificações que têm que ser acompanhadas pelos direitos.
Professor, obrigado pela sua participação hoje aqui. Muito obrigado, Ney, foi um prazer e até mais aos ouvintes. Vamos para o Repórter CBN, voltamos em instantes.